Uma agora que está fazendo parte evidente da vida de quem está sofrendo na cidade neste momento. Mas não é só nesse momento de chuva, não, que isso acontece. Que é o tempo em que a pessoa tem que esperar para vir o próximo coletivo, o próximo ônibus. A Gabi Guimarães explica que conversa é essa. Com a pandemia de Covid-19, o transporte público tem perdido adeptos em todo o mundo. No Brasil, representantes do setor chegaram a defender a criação de um sistema único de mobilidade e, mais recentemente, a Câmara dos Deputados aprovou o texto base de um projeto que prevê socorro a empresas de ônibus e metrô em todo o país. Mas é importante lembrar que, um pouco antes da atual crise sanitária, o segmento já passava por um declínio ainda mais lento. Demonstrava, então, uma necessidade de reinventar o transporte coletivo, aprimorando ferramentas e estruturas capazes de tornar mais atrativo e concorrer com modais em ascensão, como os serviços de carona compartilhada ou mesmo os veículos particulares. Segundo um estudo do Transportation Research Board, consultoria da área de transportes, 1 minuto passado no ponto de ônibus pode ser sentido como 3 minutos parado com um veículo individual. Não é difícil entender, portanto, a importância de aprimorar a experiência do usuário. Outro levantamento corrobora com essa perspectiva. De acordo com a pesquisa de satisfação Quali-ônibus, que avalia a qualidade do transporte coletivo por ônibus a partir da percepção dos passageiros, os pontos são o primeiro contato das pessoas com esse sistema e, por isso, devem ser considerados. E a pesquisa e os administradores precisam considerar também um contingente importantíssimo que simplesmente abandonou o transporte público para ir a pé. Isso é a mais pura verdade. O transporte a pé foi um daqueles que mais ganhou adeptos ao longo dos últimos tempos, Aidan. Pois é, muitas vezes por falta de dinheiro. Falta de grana e também público. Quem está de saco cheio do transporte público. Exato. E tem um pedaço curto para fazer. Eu falo, não vou me meter nesse ônibus desse jeito, além de demorar lotado, e passa a colocar isso na cabeça como meta de fazer esse pedaço a pé. Então, a falta de grana e a falta de qualidade no transporte levaram um contingente importante para essa opção. Claro, se você pode ir de bicicleta, se você pode ir a pé, se é possível, né? Porque dependendo da distância não tem jeito. Né? E da topografia também, né? As cidades que facilitam o uso da bicicleta. Não é o caso de São Paulo, cidades, né, Zaidan? Não é o caso. De qualquer maneira, a não ser que você tenha aquela bicicleta do Capriotti, né? Que sobe a Oscar americano ali, até de ré, viu? E o próprio Capriotti, que se tiver lá dele, ele faz na perna também, sem nenhum problema. Tranquilo, tá preparado para isso. Mas a maioria das pessoas tem a bicicleta comum, sem motor, sem nada. Aí é mais complicado. Agora, esse é o mundo real, né? E por isso mesmo, nós devemos ter muito cuidado para importar soluções. Eu lembro uma vez uma brasileira que morava em Estocolmo e dizia que a filha pegava a bicicleta em casa, ia até o ponto de ônibus, deixava a bicicleta no ponto de ônibus, passava o ônibus, ela pegava o ônibus, ia para a escola, voltava da escola, pegava a bicicleta e ia para casa, porque a casa ficava razoavelmente longe do ponto de ônibus. E alguma corrente, alguma coisa, não. A bicicleta ficava no ponto de ônibus, não é? Parada ali, sem corrente, sem nada. E quando ela voltava, lá estava a bicicleta. Hoje eu não sei nem se em Estocolmo é possível isso. Nem em Estocolmo. E imagine aqui. Então é claro que você deve tornar o ponto um lugar mais sossegado, mais tranquilo, mais confortável, não é? Mas em São Paulo, você pode fazer isso em alguns pontos, principalmente ali quando você tem os lugares em que terminal, não é? Então as pessoas podem fazer uma fila que será respeitada, pode ter um lugar inclusive fechado. Eu vejo aqui, por exemplo, nessa reportagem da Gabriele, que há lugares em que o ponto tem ali, é o caso Dubai, tem ar-condicionado. Né? Então você fica num lugar fechado, tem ar-condicionado, e quando chega, abre uma porta,
que é automática, igual o metrô, por exemplo, na linha amarela, né? Abre aquela porta e depois a porta do trem em si. Mas a maioria dos pontos em São Paulo não tem nem uma cobertura para proteger o sujeito da chuva. É porque ponto em São Paulo não é só na Avenida Cidade Jardim ou na Faria Lima. Não. Ponto é na Cidade Aí Carvalho também. Exato. E mais, a recomendação de que seja um lugar onde não passe muita gente também não é aplicável na maioria dos pontos em São Paulo. Por exemplo, na Brigadeiro Luiz Antônio, para você ter ali uma via central, né, que atende gente que passa de um carrão e gente que passa no ônibus, gente que passa a pé e tal. Então você tem hospitais ali, e é até recomendável que haja pontos perto do hospital, diferentemente, por exemplo, de Oslo, né? Onde você tem uma outra realidade. Mesmo de Seul, que é uma cidade bem mais parecida com São Paulo do que Oslo, mas ao mesmo tempo muito diferente, até pela tecnologia utilizada, maneira de pagamento e tal. E aqui os caras já vieram, vamos acabar com o cobrador. Vamos acabar com o cobrador, porque em Seul não tem cobrador. Em Tóquio não tem cobrador. E é sempre bom lembrar que em São Paulo, por exemplo, o cobrador não está lá só para receber dinheiro. Não é? Então alguém de cadeira de rodas entra naqueles ônibus que tem a possibilidade de alguém em cadeira de rodas subir ao ônibus e utilizá-lo. É o cobrador que ajeita a pessoa, entra uma pessoa que não enxerga, entra um cego, e ele que orienta, fica ali. Muitas vezes a pergunta, onde é que é o ponto tal, onde é que fica o lugar tal, é o cobrador que informa. E mais, muitas vezes há problemas na catraca, o ônibus quebra, e quando quebra, o motorista vai cuidar do problema do ônibus, é o cobrador quem desce para parar um outro ônibus que vai aí gratuitamente receber os passageiros daquele ônibus que quebrou. Então ele tem muitas funções, né? Mas quem decide não anda de ônibus. O sujeito viaja, vai até Oslo, vai até Seul, vai até Tóquio, vai até Estocolmo, até Copenhague e fala, olha, vou adotar esse sistema, não é? Só que ele quer importar algo para um mundo muito diferente, para uma situação muito diferente. O importante é que, e a Gabriele cita isso na reportagem, que não demore a passar o ônibus. E aqui em São Paulo, em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, São Paulo principalmente, mas no Rio também, é muito comum o sujeito ficar meia hora, às vezes 40 minutos, num feriado, num sábado, num domingo, esperando o ônibus. E nos dias de semana, nos dias de trabalho, aquilo lotado, hiperlotado. Então, por quê? Passa pouco, então é claro que vai lotar. É óbvio que vai lotar, né? Então você vê senhoras de idade, gente que acabou de sair de um hospital, né? Mulheres grávidas, ou com criança no colo, e em pé, porque não tem nem onde sentar, num ponto ali que muitas vezes não tem nenhuma cobertura, caso chova, né? E aquilo apinhado de gente, porque o ônibus demora a passar. Então, dentro do que é possível para uma cidade como São Paulo, a melhor coisa, a primeira coisa a ser feita é oferecer mais ônibus, que eles passem no intervalo menor. Isso já vai resolver grande parte do problema. E claro que depois tornem os pontos lugares mais confortáveis, Ronald.